vamos dar prosseguimento então ao tema da última dica sobre composição. Nós vimos que compor uma obra é organizar, planejar onde você vai colocar cada elemento para que a obra transmita aquela mensagem desejada, né? Porém, muita coisa envolve esse planejamento, essa composição, as linhas que eu vou usar, o ritmo que eu vou dar, a atmosfera cromática, a planimetria. O que é isso? O que está mais afastado, o que está mais no meio intermediário, no plano intermediário, o que está na frente, a perspectiva linear ou aérea, que é conseguida com as cores. Tem muita coisa. Porém, tudo isso vai sendo automatizado conforme você for praticando. A prática é o segredo de tudo. Observar muito, enxergar além, praticar, praticar, praticar e começar a colocar toda aquela emoção, toda aquela vibração que você tem no papel. E ainda no meio desse processo todo, existem muitas surpresas que a aquarela é mestra em fazer isso. Ela vai nos surpreendendo com os seus escorridos, as suas transparências, e isso é muito legal, isso é muito gostoso de ver e de vivenciar, experimentar. Hoje eu vou dar uma dica que é muito importante, a gente considera assim uma dica de ouro nas artes visuais, que ela serve para fotografia, para pintura em todas as técnicas, que é o ponto focal do seu trabalho. É o ponto onde vai chamar mais atenção e a partir dali a sua obra vai acontecer, a história da sua obra vai ser contada. Vamos lá? Então, falando em composição, uma maneira da gente localizar o lugar que vai chamar mais atenção no quadro é a gente fazendo a regra dos terços, que fica mais fácil, de repente, você identificar como o sustenido de uma nota musical ou o hashtag jogo da velha, que é basicamente a regra dos terços é isso aqui. Então, eu pego uma composição, uma imagem e esse lugar, esses lugares, né, onde as linhas se encontram, são chamados de pontos de ouro, pontos focais. Por quê? Quando você for fazer uma composição, se você mais ou menos colocar os elementos que vão chamar mais atenção num desses pontos, você vai conseguir um equilíbrio melhor. O centro de interesse do quadro é o ponto onde o destaque vai ser maior. Quando o espectador bater o olho, ele vai direto ali. Então, é o ponto onde tem um contraste maior. Então, eu posso escolher aqui, daqui sair para cá. Eu levo o olhar do espectador caminhar. Ou bate aqui e sai. Ou eu escolho aqui como centro de interesse e depois eu caminho para cá. Cada modelo, cada composição, eu elejo um centro de interesse. Se eu colocar o centro de interesse no centro da obra, eu vou estar correndo um sério risco de fazer com que o quadro fique estático, parado, não dê para caminhar. Porém, como eu disse, há regras que podem ser quebradas, desde que você atinja aquilo que você deseja, ok? Veja esse exemplo. Observem a pedrinha caindo na água. Ali é o ponto focal, é onde a ondulação é mais intensa, existe maior contraste, é como se fosse o ponto focal do seu trabalho. É onde a pintura fica mais intensa e depois ela vai sumindo. Eu tenho aqui uma imagem de uma criança segurando uma boneca. Se eu for fazer a regra dos terços aqui, o meu hashtag aqui, ele vai dar mais ou menos nesta linha. Então, aqui vai ser o meu centro de interesse, no caso dessa foto. Porém, enquanto composição, ela não é uma foto
rica, interessante, porque a menina, ela está olhando para fora, ela está saindo. Se eu pegar e trouxer essa imagem para cá, eu tenho ainda um caminho, então o espectador vai olhar para ela e vai caminhar. Perceba a diferença. Quando eu trago ela para cá, ao invés dela estar aqui saindo da tela do quadro, ela vem para esse lugar aqui e daqui o espectador tem todo esse caminho para olhar, para apreciar a obra, e eu posso contar uma história com a própria obra. Posso, né, fazer com que ela saia daqui. Pego essas margaridas, jogo para cá. Por que eu posso fazer isso? Porque na pintura, na arte, a gente chama de licença poética. Eu posso melhorar aquele modelo, eu posso adaptá-lo de maneira a ficar mais interessante para os olhos do espectador. Então, a criança está olhando para lá, há uma comunicação visual a partir dessa força do olhar dela. Então, eu jogo um pouco das margaridas aqui também, que são claras, né? E a obra vai caminhar para cá, ela vai ficar mais harmônica e interessante. Então, muito importante conhecer essa regra dos terços e a localização dos pontos focais. Outro exemplo com instrumento musical, onde está o foco de interesse? Nessa região, né? Você bate o olho aqui e depois caminha para lá. É muito rápido, em milésimos de segundo você bate o olho aqui e caminha. Nessa paisagem que foi feita em plein air, ao ar livre, a mesma coisa. A linha do horizonte está na parte superior do papel. E exatamente aqui onde a linha horizontal se encontra com a linha vertical está o nosso centro de interesse. A partir dele, o olhar do espectador caminha e passeia por toda a obra saindo dela. Lembrando também que uma outra dica é, se você usar elementos em número ímpar, vai ser muito mais fácil você localizá-lo, distribuí-lo pelo seu trabalho do que você usar número par. E também de tamanhos desiguais, ok? Mais um trabalho usando um elemento simples no foco principal, o nosso ponto de ouro. Então, lembrando sempre, onde a pedrinha caiu, a partir dela as ondas vão se formando, mas vão perdendo a força. Então, o seu foco principal com mais vida, mais contraste, mais força, e vai se soltando ao redor, ok? Essa é a dica de hoje e que vale ouro. Esses pontos são considerados os pontos de ouro de uma obra e também vale para fotografia e qualquer técnica de artes visuais.